Efésios capítulo 4, a unidade da fé. Paulo, ele diz assim: um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Olá, amados, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nesse podcast, Deus irá falar grandemente conosco sobre a unidade da fé. E nós temos que entender sobre essa unidade, amados, para que não sejamos mais enganados de maneira alguma pelo inimigo. E aqui em Efésios capítulo 4, no versículo 13, Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amados, o inimigo, ele quer nos enganar. Ele quer confundir a nossa mente. E ele usa homens para realmente nos enganar. E a própria palavra fala, amados, aqui para mim e para vocês, que nós não podemos ser mais meninos inconstantes em acreditar em tudo que as pessoas estão dizendo para nós. Porque Paulo, ele deixou claro sobre essa unidade da fé, que nós temos que ter somente um corpo em Cristo. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. E isso tem que ficar claro para mim e para vocês, essa unidade da fé que Deus traz, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus habitam dentro de nós. E se Deus, Jesus e o Espírito Santo habitam dentro de nós, nós nos tornamos uma unidade dentro deles. E nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um corpo só, são três pessoas distintas dentro de um corpo só. E Jesus, ele quer que nós façamos parte desse corpo, meu irmão, minha irmã. Ele quer que eu e vocês façamos parte dessa unidade. E isso é a unidade da fé. E nós temos que compreender e não deixarmos de maneira alguma, em momento algum, que o inimigo venha nos lançar, meu irmão, minha irmã, a mentira em nossa vida. Olha aqui, a própria palavra fala em João, capítulo 17, no versículo 17, João capítulo 17, no versículo 17, até o versículo 26, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está falando com o Pai, com Deus. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, Jesus está fazendo a oração aqui, amados, pela humanidade, por aqueles que querem aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, que querem fazer parte dessa unidade, desse corpo de Cristo, que querem ser verdadeiramente, os seus discípulos. Olha aqui, Jesus, ele deixa claro, falando com o Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, amados, continuando, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Mais uma vez, Jesus, a glória que Deus deu a Jesus Cristo dá essa glória a nós, para que nós possamos fazer parte dessa unidade de corpo, dessa unidade em fé, amados.
Olha só, continuando. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Amados, é lógico, se nós somos uma unidade, um único corpo em Cristo Jesus, aonde Jesus estiver, nós estaremos com Ele. No versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus, Ele quer, meu irmão, minha irmã, que nós fazemos parte dessa unidade da fé. Paulo, ele começa a trazer para mim e para vocês a verdade, que nós não sejamos enganados em momento algum pelo inimigo. E aqui, continuando, Efésios capítulo 4, no versículo 15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O corpo, amados, ele funciona como uma engrenagem, ajustado. Todas as juntas do corpo têm que estar firmes. E aqui Paulo, ele coloca: se nós tivermos essa unidade da fé em tudo aquilo que Deus tem falado para mim, para você, para vocês, e nós cremos que Jesus, Ele quer que nós façamos parte desse corpo, dessa unidade, amados, eu e vocês seremos felizes aqui na terra e seremos felizes lá no céu eternamente, pelo século dos séculos, com nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez aqui, trazendo Efésios capítulo 4, no versículo 1, olha o que a palavra vai começar a dizer grandemente, Paulo. Rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, Paulo, ele declara que ele está preso com Jesus Cristo, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui, olha aqui, Paulo está falando, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Amados, a própria palavra fala que nós somos um corpo. Jesus Cristo é o cabeça desse corpo, é o cabeça da igreja. E a palavra fala que nós temos, o corpo tem vários membros, e a palavra, Paulo colocando, ele diz que uns são levantados para apóstolos, outros para bispos, outros para pastores, evangelistas, diáconos, diaconisas, O corpo, amados, não dá para ter duas cabeças, senão vira abominação. O corpo, ele tem que ter os seus dois braços, as mãos com os seus dedos. E aí, amados, nós vamos entender que o Senhor levanta cada um de nós para fazer parte desse corpo, dessa unidade, e cada um vai ter uma função dentro desse corpo. E quando a palavra fala que nós temos só um corpo, nós temos que compreender o que Paulo está falando, para nós. E a palavra fala lá em 1 Coríntios,
capítulo 12, no versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, o nosso corpo, amados, a humanidade toda, a raça humana, nós temos que fazer parte desse corpo. Não há distinção. Deus ama todos iguais e Deus quer colocar a todos aqueles que aceitam o nosso Senhor Jesus Cristo como o único, exclusivo Salvador, nesse único corpo. E todos nós temos bebido de um Espírito, do Espírito Santo. E nós temos que confiar na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor está falando para mim e para vocês. Há um só corpo. E a palavra fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, Paulo afirma, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Todos nós, amados, estamos participando desse pão de Cristo, desse corpo de Cristo. É isso que nós temos que entender. E a palavra fala no versículo 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 16, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Ora, amados, o corpo para ter vida precisa de sangue. E nós precisamos espiritualmente, para ter vida dentro de nós, nós precisamos ter o sangue de Cristo. O pão representando o corpo de Cristo e o suco de uva representando o sangue de Cristo em nossas vidas. Nós necessitamos, amados, ter essa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós vemos um só pão e um só corpo. E temos um só Espírito. E aí, amados, há um só Espírito, porque lá em Efésios, há um só Espírito, e em Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, a palavra fala assim, ora, há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Você pode ter dom de línguas, dom de profecias, dom de revelação, discernimento do Espírito, dom da ciência, mas cada um tem um tipo de dom, e o Espírito Santo, Deus sabe qual é o dom que vai dar para cada um, mas o Espírito é o mesmo. E agora sim, Efésios capítulo 2, versículo 18, Paulo diz assim, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Todos vão falar com Deus através do Espírito Santo, através de Jesus. Jesus, ele diz, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vai conceder, sendo a vontade de Deus. E nós temos o entendimento que quando nós oramos a Deus, nós oramos em nome de Jesus, pedimos em nome de Jesus, é isso que Jesus nos ensinou. E na força do quê? De quem? Do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos traz essa força para orarmos a Ele, meu irmão, minha irmã. Então, vamos entendendo grandemente, mais uma vez, né, que a palavra de Deus afirma que todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, somente de um Espírito, o Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 4, no versículo 3, Paulo ainda escreve sobre a unidade do Espírito Santo, dizendo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, amados, nós temos que guardar essa unidade do Espírito Santo. Uma só esperança. A esperança cristã, amados, é única e inconfundível. Paulo, ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, e a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, amados, nós vemos que quando nós temos o Espírito Santo, há esperança. Há esperança da pessoa ser curada, há esperança que Jesus Cristo irá voltar e buscar a sua igreja, buscar a sua noiva, buscar os salvos em Cristo Jesus. Há esperança de cura, há esperança de restauração de famílias, há esperança de felicidade, há esperança em todas as áreas da nossa vida. Uma só esperança, através de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, dessa unidade da fé, através do Espírito Santo de Deus, através da vontade de Deus, amados. E é isso que nós vamos tomando posse. Olha só, há uma só esperança, porque o nosso Deus e Pai nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 3. O Senhor nos fez renascer novamente. Porque a palavra fala, meu irmão, minha irmã, que Jesus chegou para Nicodemos e falou com Nicodemos grandemente, e veremos, daqui a pouco, mais a profundo, em João capítulo 3, versículo 5, Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amados, nós nascemos novamente através de Jesus Cristo, através do batismo das águas. Morre o velho eu e nasce uma nova criatura para o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também afirma, amados, que a nossa esperança é boa. A esperança do Senhor é boa para nós, a esperança cristã é a única. E lá em Tito capítulo 2, versículo 13, ela é chamada de bem-aventurada esperança. Olha só, amados, a esperança no Senhor. Você não tem que ter a esperança no homem, na promessa do homem. Você tem que ter uma única esperança. Por isso que é a unidade da fé, uma única em Jesus Cristo. O homem pode te prometer coisas, mas não vai cumprir. Mas Jesus Cristo, quando Ele promete, Ele cumpre. O que sai da boca do Senhor não volta vazio, mas volta cheio de regozijo, meu irmão, minha irmã. Volta a repetir, a esperança cristã é única. A palavra fala também, lá em Hebreus capítulo 7, versículo 19, a esperança também é chamada de melhor esperança. Olha só, amados, como Paulo ele afirma isso grandemente nas nossas vidas. Ele afirma, Paulo também afirma lá em 1 Timóteo capítulo 1, no versículo 1, que Jesus Cristo é a nossa esperança. E Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabe muito bem o que ele estava dizendo. E nós entendemos o que Paulo está falando grandemente, porque Paulo, ele traz a verdade através do Espírito Santo. A Bíblia, o Evangelho é as boas novas de Cristo, é a verdade. E Jesus, ele disse em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um só Senhor, um só Deus, meu irmão, minha irmã. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 6, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Olha só, amados, você tem que crer o que a palavra está falando. Para nós há um só Deus, um só Senhor, amados, o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra ela vem nos mostrando como nós não devemos adorar deuses falsos, deuses mentirosos,
como você não deve, meu irmão, minha irmã, seguir outro caminho que se não for Jesus Cristo. Porque João capítulo 14, versículo 6, Jesus deixou claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ninguém vai chegar ao Pai, ao céu, a Deus, para a vida eterna, se não for através de Jesus Cristo, desta unidade, amados. E aqui fica claro que nós não devemos adorar outros deuses falsos, deuses pagões, não devemos adorar imagens, não devemos adorar, meu irmão, minha irmã, cristais, nada, meu irmão, minha irmã. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Ainda Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Pode haver outros ministérios, mas Deus tem que ser o mesmo. Em João capítulo 3, versículo 13, Jesus Cristo se identificou dizendo: vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Jesus ele coloca ele sendo o próprio Deus como ele é, porque ele se fez 100% homem aqui na terra e 100% Deus. E a palavra também fala em Atos capítulo 2, no versículo 36, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. O Senhor é Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de toda a honra e toda a glória. Olha aqui que está falando aqui agora, uma só fé. Nós temos que ter uma fé única. Nós só cremos em um único Deus e Pai, o Deus Todo-Poderoso, em um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e em um único Espírito, o Espírito Santo. Os três, amados, formam uma única divindade composta de três pessoas distintas. Aqui chamamos de Trindade. A Trindade não são três deuses, mas sim um único Deus que se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa única fé mencionada por Paulo, é essa única fé que nós temos que entender. Nós não podemos ter fé em outras coisas. Há uma só fé, porque todos devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Está lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 2. A fé cristã é única, amados, repito para você, é única. Nós não devemos ter fé em mais nada se não for em Jesus Cristo. Um só batismo. Muitas pessoas querem, meu irmão, minha irmã, confundir a mente das pessoas, falando que há outros batismos. É um só batismo, o batismo da salvação. Porque, amados, quando Paulo fala de um só batismo, ele se refere ao batismo da salvação em Cristo, que é o batismo das águas, um só batismo. Você não tem que se batizar 2, 3, 4, 5 vezes, de maneira alguma. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, já vos revestistes de Cristo. Portanto, o único batismo a que Paulo se refere é o batismo da salvação. Só há salvação em Cristo Jesus. A palavra fala, lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, amados, nós já entendemos aqui grandemente sobre esse batismo das águas, morrer o velho eu, nascer uma nova criatura com Cristo novamente. Há um só batismo porque todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Repito o que já foi dito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13.
Então aqui, amados, quando se fala nesse batismo, um só batismo na salvação, repito o que eu tinha falado com vocês em João capítulo 3, versículo 5, Jesus se referiu a esse único batismo de salvação, quando disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É um só batismo, não deixe de ser enganado. Não deixe as pessoas te enganarem, meu irmão, minha irmã, de maneira alguma, como a palavra está falando aqui. Em Efésios capítulo 4, no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. As pessoas querem te enganar. Olha, o batismo que você fez nas águas não é válido, tem que fazer um rebatismo. Daí você faz um outro batismo, daqui a pouco você vai para uma outra igreja, chega lá, esse batismo que você fez, mas eu já fiz 2 batismos, não vale de nada, você tem que fazer outro. Isso aí, meu irmão, minha irmã, você está indo contra a palavra do Senhor, porque a palavra está falando, Jesus está deixando claro hoje para mim e para vocês, um só batismo, o batismo da salvação. Vou repetir, Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus se referiu a este único batismo de salvação quando disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não deixe o homem te enganar, não deixe o homem, meu irmão, minha irmã, colocar você num caminho errado, e você sabendo que é um só batismo, querer se batizar novamente. E agora vem a verdade para você através da palavra do Senhor. Não é o bispo Moacir que está criando uma mentira, não. O bispo Moacir está trazendo uma verdade através da palavra do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. E olha aqui, um só Deus e Pai de todos. Aqui está o resumo da fé cristã: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos. Nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 6. Há um único Deus, há um só Deus, porque para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Tem que ter no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Perguntaram para Jesus Cristo: mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus, ele disse: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a si mesmo. Olha o que João capítulo 17, versículo 3, o Senhor Jesus Cristo resume a nossa salvação dizendo: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha só, amados, quer viver a vida eterna? Você quer receber verdadeiramente a vida eterna aqui na terra e no céu? Porque nós já temos que viver a vida eterna aqui na terra. Porque quando nós recebemos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, e recebemos Deus como nosso único Deus e Pai de todos, aqui, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha só. Olha o que lá em Isaías, olha o que Isaías falou, né, lá em capítulo 45, no versículo 22. O único Deus diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha só, amados, que Deus diz para Isaías. Olha o que Moisés escreve lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Olha só: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
E olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, amados, nós entendemos aqui em nome de Jesus Cristo que estas 7 unidades elementares de um cristão resumem tudo aquilo que cremos, pregamos e esperamos. Então entenda, amado, no seu coração, repito aqui, em nome de Jesus, há um único Deus, o Pai de todos nós, um único Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, um único Espírito, o nosso querido Espírito Santo, uma única esperança, uma única fé, um único batismo e um único corpo. A igreja, amados, vitoriosa do Senhor Jesus Cristo, é a nossa, a noiva que espera Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. Então, amados, que Deus abençoe vocês, que você entenda grandemente, que você não seja mais enganado pelas mentiras do homem, aquilo que ele quer que você creia. Creia o que o Espírito Santo te revela aqui na palavra de Deus, como está falando hoje. E eu te convido para vocês fazerem parte dessa unidade de fé, aceitando Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. Repetindo essas palavras comigo assim: eu aceito o nosso Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Amém, amados? A partir de agora você declarou Jesus Cristo como único, exclusivo Salvador. A partir de agora você pediu para que seu nome esteja escrito no livro da vida, e está escrito lá agora. E eu tenho certeza que você aceitou Jesus como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e também, creu que Deus o ressuscitou dos mortos. Você declarou tudo aquilo que a palavra pede para nós declararmos. Então, a partir de agora, meu irmão, minha irmã, que você receba essa bênção, a vitória, que você possa semear essa palavra para outras pessoas, para que essas pessoas também possam salvar a sua vida e a sua alma e não serem mais enganadas pelo inimigo. Amados, que Deus abençoe a todos. Eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Peço que vocês também possam se inscrever no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus e deixe seu like, toque no sininho para que todas as vezes que nós transmitirmos uma mensagem através do YouTube, você possa recebê-la e ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Ouçam os nossos podcasts, curtam os nossos podcasts também, deixe aí, meu irmão, minha irmã, seu comentário, e quero dizer a você que Jesus te ama. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo podcast.